Olá, meninas, tudo bom? Vamos começar mais uma aula de fundamentos e hoje nós temos que falar sobre dois assuntos muito importantes. Então fica ligada aí, presta atenção, porque é simples, mas a gente precisa ter aí a memória ativa e precisa estar de olho para a gente não perder nenhum tipo de conhecimento nessa aula e aí, por uma bobeira, se dá mal na avaliação, tá? Hoje nós vamos falar sobre a função social da escola e vamos falar sobre os 4 tipos de conhecimento. Vocês já devem ter uma básica noção aí do que a gente vai falar hoje. Nós vamos só esmiuçar de uma maneira um pouco mais acadêmica para que vocês tenham aí recursos, para que vocês tenham um embasamento teórico para falar e para vivenciar essas experiências, ok? Bom, meninas, nós vamos começar falando sobre a função social da escola. A função da escola, socialmente falando, ela é muito ampla, muito diversificada, muito complexa, né? E o professor, ele precisa entender que ele tem um papel fundamental aí. O professor, ele precisa se dedicar integralmente, né, à educação. Ele precisa se atualizar, ele precisa valorizar, né, a sua formação e tá sempre o que? Atualizando o seu currículo, para ele não ficar de fora das novidades no campo de trabalho onde ele atua, porque se a gente fica por fora, a gente tá totalmente assim, descartável, né? Então a gente tem que estar sempre de olho nas novidades, naquilo que está acontecendo no mundo da educação. E a escola, ela precisa aplicar um ensino que tenha a ver com o que o aluno faz fora da escola, né? O aluno precisa olhar para o que ele aprendeu na escola e ver que faz sentido no dia a dia dele, né? A escola, ela precisa fazer uma conexão entre o conhecimento e o mundo do trabalho, né? Que é super a ver com a formação acadêmica, com a formação escolar, né? Com a vida prática da criança, do adolescente ou do adulto, né? A escola, ela precisa fazer com que haja sim uma interligação entre o que você aprende na teoria e o que você vivencia na prática. Senão você desanima, porque você começa a perceber que você está estudando uma série de coisas que não tem um valor na sua vida diária, né? Então a escola precisa estar de olho nisso e, é claro, o professor também. Quando a escola, ela trabalha dessa maneira, ela abraça a transformação, ela encara a educação como um meio de transformar a sociedade, né? De um ato social de mudança. E também de avanço tecnológico, porque na escola você aprende técnicas, você aprende muito mais do que usar o celular para jogar. Você aprende que ele pode ser uma ferramenta de pesquisa, de estudo, de investigação, né? Que o computador, o tablet podem ser ferramentas de trabalho, não só para diversão. Você aprende que o livro tem um valor especial. Você aprende que os cadernos, eles precisam ser utilizados para quê? Para que você possa ter ali uma série de informações que vão ser importantes para a sua vida, que você pode depois fazer uma consulta e relembrar aquilo que você estudou. Então, é como um portfólio, né? O caderno é o seu portfólio de materiais. Então, o aluno, ele vai aprendendo a lidar com essas tecnologias, porque tudo isso é tecnologia, né? A gente pensa só em tecnologia, internet, computador, mas não. A tecnologia tem a ver com técnicas que fazem a nossa vida se tornar mais fácil. Então, a escola precisa ajudar o aluno a avançar também nesse conhecimento, nesse campo tecnológico. E o professor, como um agente condutor dessa mudança, ele precisa ficar ligado, porque ele tem que desenvolver nos alunos dele uma coisa que é altamente exigida hoje no mercado de trabalho, que está cada vez mais competitivo, que são as competências para a vida, que a gente também chama de competências e habilidades para o século XXI, que em inglês eles também chamam de soft skills. O que é isso? São habilidades que a pessoa precisa ter para conviver socialmente, para trabalhar em equipe e para ter uma inteligência emocional. Essa coisa da inteligência emocional tá super em alta. As escolas super têm trabalhado com isso porque percebem que realmente, para você formar um cidadão de sucesso,
ele precisa dessa inteligência emocional. Então, as habilidades socioemocionais, elas precisam ser trabalhadas dentro da sala de aula. A gente precisa estar ali diariamente tentando inserir essas habilidades, né? Depois eu vou deixar para vocês uma imagem na descrição do vídeo, vocês vão clicar num link onde tem lá 16 habilidades que as pessoas precisam ter para conviver no mundo do trabalho de uma forma harmoniosa, para ter sucesso no âmbito profissional, tá? Depois vocês deem uma olhadinha lá, porque essas 16 coisas são características que nós podemos trabalhar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, para que a pessoa perceba, né, desde novinha, que ela precisa ter um autocontrole, que ela precisa saber trabalhar, lidar com o outro, não é? E existem 3 aspectos dessas habilidades socioemocionais que a escola precisa vincular aí, né? Esses 3 aspectos precisam ser trabalhados de uma forma interdependente. O cognitivo, o intrapessoal e o interpessoal. Então vamos lá, o que é cada um desses? Cognitivo. O cognitivo tem a ver com o aprendizado acadêmico, não é? Com aquilo que você aprende na escola, com os conceitos, não é? Com os cálculos que aprendeu em matemática, a escrita que aprendeu no português e a leitura, tudo isso aí tem a ver com o cognitivo, né? O que o aluno foi capaz de aprender na escola. O relacionamento intrapessoal, o que é o intrapessoal? Intra quer dizer dentro, é você saber lidar com as próprias emoções, é você ter um autoconhecimento, é você ter autocontrole, é você saber gerenciar, lidar com as suas emoções, tá? Isso aqui é o intrapessoal. E o inter? Inter é fora, é você justamente saber lidar com quem tá fora, o outro. Você saber conviver com as diferenças, com os diferentes personagens aí que vão aparecer ao longo da sua vida e nem sempre vão ser os mais docinhos. Você vai ter que aprender a lidar com pessoas que são totalmente diferentes de você ou que são muito parecidas com você, o que é mais difícil ainda. Então, essa situação do interpessoal deve ser muito trabalhada, assim como o intrapessoal, além, é claro, do cognitivo, que a escola já basicamente trabalha, beleza? Então, se o aluno estiver desenvolvendo essas habilidades, ele vai saber como se colocar no mundo e ele vai conseguir se relacionar com o mundo em que ele vive. Agora, a escola, ela precisa lembrar sempre que ela tem que oferecer um serviço de qualidade. E aí, qualidade, quando eu falo de qualidade, você pergunta, o que você quer dizer com qualidade, Raquel? Qualidade, um ensino de qualidade é aquele que faz com que o aluno tenha um crescimento, né? Então, a gente precisa de recursos? Precisa sim. Precisa de professores bem formados? Claro que precisa, né? A gente precisa de pessoas que queiram se atualizar constantemente? Óbvio. A gente precisa de uma escola que seja dinâmica e democrática? Com certeza. Tudo isso engloba um ensino de qualidade, um comprometimento com a educação dos nossos alunos. Isso vai com certeza fazer a diferença, né? É claro que a gente depende de políticas públicas, sim. A gente vai depender do governo, muitas vezes, especialmente na escola pública, enviar verbas, recursos para que as coisas sejam implementadas, é claro, mas depende muito mais, em muito boa medida, né, da nossa capacidade também de criar e de incentivar os alunos a pensar criticamente, né, a usar a lógica, a entender até esses problemas como algo que eles precisam superar. São desafios impostos especialmente àquelas pessoas das camadas mais pobres e que elas precisam se segurar ali na educação, se manter na escola, porque aquilo ali vai ser o único meio que elas vão conseguir para ascender socialmente. Se a escola investir nessa qualidade, ela vai com certeza gerar nessa camada da população que precisa de mais acesso, que precisa de mais informação, que precisa de mais apoio, ela vai gerar com certeza muito sucesso com os alunos que passaram por ela. E aí vai promover o quê? Um desenvolvimento socioeconômico bárbaro, vai ser
fantástico. Então, nesse sentido, no âmbito social, a escola é indispensável, o professor é indispensável e a gente tem que repensar o currículo. Tudo aquilo que não faz com que o aluno perceba que vai fazer diferença na vida prática dele, a gente corta do currículo. Tudo aquilo que a gente percebe que vai fazer uma grande diferença na vida cotidiana, na vida prática, no mercado de trabalho, quando esse aluno foi inserido ali, vamos utilizar, vamos manter no currículo e vamos fortalecer. Beleza? Entenderam até aí a função social da escola? Vocês vão ter agora um vídeo. É uma professora falando sobre a função social da escola. Só que ela vai falar num outro aspecto que eu não falei. Ela vai falar sobre a função social da escola através dos tempos. Na verdade, da escola só não, da educação, tá? E ela vai usar alguns termos para denominar cada época histórica. Então, percebam, prestem atenção e anotem o que ela vai falar, tá? Ela vai falar sobre 4 fases e eu quero que vocês anotem essas 4 fases e depois, num próximo vídeo, a gente vai discutir aí sobre essas fases da função da educação na humanidade, na história humana, tá bom? Vamos agora para os 4 tipos de conhecimento? Então, vamos agora falar dos 4 tipos de conhecimento, né? Nós temos aqui 4 tipos de conhecimento que a gente precisa estudar e entender quais deles a gente utiliza, né, no nosso dia a dia e quais deles são importantes para o nosso campo de estudo, que é também a sociologia. O conhecimento científico é um deles. O conhecimento religioso ou teológico é o segundo. Nós temos também o conhecimento filosófico e também teremos o conhecimento empírico, que também é chamado de senso comum. Vamos começar pelo conhecimento científico. Conhecimento científico, o que ele é? São aquelas informações e fatos que são comprovados pela ciência, ou seja, passaram por experimentos, passaram por análises, né? Foi usada ali a lógica, o senso crítico para chegar a uma conclusão científica, ou seja, passou por todas as etapas, né, que são necessárias dentro da ciência para que seja comprovada aquela teoria. Não é uma coisa assim feita da cabeça de qualquer um e aí chutou e tá bom, vou acreditar. Não, é algo realmente que é comprovado cientificamente. Mas esse tipo de conhecimento, ele pode ser descartado ou ele pode ser criticado? Sim. Se fizerem outros estudos que cheguem a uma conclusão diferente, esse conhecimento, né, essa teoria, ela vai ser descartada. Ela vai ser tida como ineficaz. E aí, comprovando a ineficácia dela, uma outra teoria pode substituí-la. Entenderam? Então, esse é o conhecimento científico, aquele que depende de comprovação da ciência, como uma medicação. Como é que uma medicação é feita? Alguém faz no fundo do quintal lá e... Não, né? Essa medicação ela é testada, essa medicação ela vai para várias análises, até que ela seja autorizado o uso, comercializado, passa por muitas etapas, porque precisa ser comprovada a sua eficácia, tá bom? Vamos para o segundo conhecimento, então, teológico ou religioso. Conhecimento teológico, ele é baseado na fé religiosa, naquilo que você acredita lá no íntimo do seu ser. Então, nesse sentido, é um conhecimento que não requer, que não depende da comprovação científica, porque é algo muito pessoal, é algo íntimo, é algo que só você vai sentir dentro de você, é muito subjetivo para passar por um laboratório, para passar pela análise científica, né? E esse tipo de conhecimento, ele acredita que a sua teoria é uma verdade absoluta, né? É algo indiscutível. E ela responde a todos os anseios, todas as questões, todos os mistérios, os fatos, os fenômenos, né? Tudo aquilo que está na mente humana. Então, é um tipo de conhecimento que a gente não discute. Por quê? Porque é algo de cada um.
é algo que cada um só vai sentir e perceber no íntimo do seu ser. Então eu não tenho como avaliar o que está dentro do seu coração. Então a gente não discute o conhecimento religioso. Sacaram? O conhecimento filosófico é o terceiro conhecimento que a gente vai discutir agora. E é um conhecimento que ele é considerado como um meio termo, como se ele estivesse ali entre o teológico e o científico, ou como se ele estivesse entre o senso comum e o científico. Por quê? Porque ele também não se baseia em comprovação científica. Por que ele não se baseia em comprovação científica? Porque o pensamento filosófico, ele trata das coisas imateriais. Por exemplo, a morte. A morte é algo imaterial, não é algo que você consegue pegar, a morte não é algo concreto. E aí, quando você tem alguma questão sobre a morte, e aí você pensa e reflete sobre aquilo, você vai tratar de algo que é subjetivo, que é imaterial. Você vai fazer teses, vai fazer teorias, especulações a partir do pensamento racional. Ou seja, você vai usar a razão, não é, para chegar a uma conclusão. Mas não é necessariamente algo que é real e verdadeiro, justamente por se tratar de algo imaterial. Quando eu pergunto assim, por que meu amigo morreu? Né? Eu não tenho a resposta para te dar nesse momento, mas assim, posso pensar racionalmente e dizer para você assim, porque a morte é algo muito mais forte do que a vida conseguiu manter. Então, ele morreu porque era o momento chegado de ele morrer, né? E aí eu vou filosofando em cima disso, vou criando ideias racionais para te explicar, não de um modo teológico, tá, gente? Não de um modo religioso. Não dizendo que ele vai para o céu ou para o inferno, mas tentando explicar o porquê da morte, da força da morte, né? Da intenção da morte, tentando justificar o porquê da morte de alguém, né? Então, esse tipo de conhecimento, ele é filosófico, beleza? Último conhecimento, que é o empírico, que a gente também chama de senso comum. O que é isso? São aqueles conhecimentos que a gente aprende no dia a dia, que a gente vai aprendendo conforme a gente vai interagindo e convivendo com o ambiente que a gente vive. Então, há vários conceitos que você aprendeu com a vovó, com a mamãe, com o papai, que foram conhecimentos empíricos. Por exemplo, né? Tá com insônia, não consegue dormir. Faz um chazinho de camomila que você vai conseguir dormir. E aí você vai lá, faz o chá de camomila, muitas vezes funciona, outras vezes não, né? Mas aquilo é um conhecimento que você vai passar para gerações futuras. Por quê? Porque você aprendeu a partir da sua convivência, da sua observação, da sua interação com o mundo onde você vive, tá? Agora, como é um conhecimento que não depende de aprovação, de comprovação científica, muitas vezes está errado, né? Muitas coisas que a gente aprende de uma maneira que é passada assim de pai para filho, mas não necessariamente está correto, né? Vários mitos são ensinados assim. Por exemplo, dizem que se você tiver uma visita chata, é só você colocar uma vassoura atrás da porta que a visita vai embora. Isso é um conhecimento que tem alguma comprovação? A gente consegue provar que isso é verdade? Não! Então, esse é um tipo de conhecimento empírico do senso comum, beleza? Esse conhecimento empírico do senso comum se baseia na dedução, tá? A gente olha um fato e deduz que se funcionou ali, vai funcionar sempre. E assim a gente também ensina coisas que são muito corretas. Por exemplo, na agricultura, muitas pessoas nunca estudaram agronomia, não fizeram faculdade de nada relacionado à plantação. Como é que eles sabem exatamente quando plantar e quando colher? E quando deixar a terra descansar? Por quê? Porque ao longo dos anos, ao longo da vida, foram observando o trabalho que o avô fazia, que o pai fazia. E aí eles observam a lua, observam o clima, observam a temperatura. E a partir de tudo isso, eles vão saber sempre e vão acertar quando plantar e quando colher.
entenderam o que é o conhecimento empírico ou senso comum? Vou deixar para vocês um linkzinho também para vocês observarem uma imagem onde aparecem esses 4 tipos de conhecimento, tá bom? Não deixem de assistir o vídeo sobre a função social da escola e até a próxima aula, meninas. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Até semana que vem e vão se preparando para a prova, tá bom? Tchau, tchau!